Olá a todos! Hoje a gente vai rastrear a jornada de uma única mordida de um carboidrato, digamos, um simples pedaço de pão, por dentro dessa fábrica altamente automatizada que é o nosso corpo. É um processo biológico simplesmente incrível, focado na digestão e absorção dos carboidratos. E o mais fascinante, isso acontece todo santo dia, sem a gente nem se dar conta de toda essa engenharia de ponta rodando ali em segundo plano. Vamos lá? Então, pensem aqui comigo. Por que a boca enche d'água só de lembrar daquela refeição favorita? Pois é, essa maravilha é o nosso sistema nervoso parasimpático entrando em ação. Olha que incrível! Muito antes da primeira mordida, o simples cheiro, ou até mesmo só o pensamento sobre a comida, já dá o gatilho para a produção de saliva. É basicamente o corpo antecipando o carboidrato e já preparando todo o maquinário para o trabalho pesado que vem pela frente. Certo, vamos mergulhar nisso. Quando aquele pedacinho de pão entra na boca, a força mecânica entra em cena na hora. Os dentes literalmente cortam e trituram o alimento. Isso é vital, viu? Sabe por quê? Porque os alimentos de origem vegetal têm células protegidas por uma parede super dura de celulose. Então, a mastigação esmaga essas paredes, expondo os valiosos amidos para que a nossa fábrica química consiga extrair a energia de lá. É como quebrar a porta de um cofre. E é bem aqui que a mágica ganha vida. A ptialina, ou alfa-amilase salivar, entra na jogada. Esse é, oficialmente, o momento exato em que a digestão química do nosso carboidrato começa. A gente pode pensar nessa amilase como pequenas tesouras biológicas mesmo, que começam a cortar aquelas moléculas gigantes de amido em pedacinhos menores. E é exatamente por isso que mastigar super bem é tão importante, para garantir que essas tesourinhas se misturem direitinho ao alimento. Bom, depois de bem mastigado, o bolo alimentar precisa descer, certo? Aí entra o reflexo da deglutição, que é um verdadeiro balé muscular, rápido e totalmente involuntário. O palato sobe para proteger a via nasal, a epiglote dobra para trás, tampando a traqueia como se fosse uma tampa, e o esfíncter relaxa para abrir o caminho. É um protocolo de segurança autônomo perfeitinho, feito para garantir que o carboidrato vá direto para o esôfago, e definitivamente não para os pulmões. E tudo isso em uma mera fração de segundos. A faringe se transforma quase que milagrosamente. Ela deixa de ser uma via de passagem de ar e vira uma rampa expressa super segura para a comida. Receptores muito sensíveis param a nossa respiração por um momentinho. É um gerenciamento de tráfego orgânico impecável que não exige absolutamente nenhum esforço consciente da nossa parte. Agora, parando para pensar. Como é que a comida viaja pelo esôfago e pelos intestinos, desafiando um monte de curvas e até a própria gravidade? O grande segredo aqui é o peristaltismo. São ondas supercoordenadas de contração muscular que empurram metodicamente nosso carboidrato adiante. E olha que fato curioso, essa viagem avança a uma velocidade de mais ou menos só 1 centímetro por minuto. Sim, super devagar. Mas é uma lentidão totalmente proposital para garantir que a absorção futura seja perfeita. Para visualizar isso melhor, imagina que a gente está apertando um canudo de plástico cheio de um líquido bem grosso. Se apertar atrás do líquido e deslizar os dedos, ele avança, né? Os músculos do trato digestório fazem literalmente a mesma coisa. Eles contraem atrás da comida e relaxam lá na frente, criando uma dinâmica perfeita que impulsiona o carboidrato sem parar. Aí, chegando no fim do esôfago, a gente encontra uma porta de mão única, o esfíncter gastroesofágico. O cenário ideal é que essa válvula se abra bem rapidinho só para o bolo alimentar entrar no estômago e se feche hermeticamente logo em seguida. Quando dá algum erro nesse sistema, os sucos gástricos, que são extremamente ácidos, espirram de volta. E é isso que causa aquela sensação dolorosa e chata que a gente conhece como refluxo. Enquanto tudo isso acontece, nos bastidores, o sistema nervoso é quem dita o ritmo da banda. O parasimpático atua no modo descansar e digerir, mantendo a fábrica operando a todo vapor. Mas, digamos que aconteça um exercício intenso ou a gente precise correr de um perigo do nada. Aí o sistema simpático ativa o modo lutar ou fugir. Imediatamente, o corpo aperta o pause na digestão e redireciona o fluxo de sangue do estômago direto para os músculos. Prioridades, né? Entrando de vez no caldeirão do estômago, a gente esbarra com operários altamente especializados. Tem células produzindo muco, outras secretando um ácido clorídrico fortíssimo e outras liberando enzimas para proteínas. Mas espera aí, por que o estômago não digere a si mesmo nesse banho de ácido supercorrosivo? É tudo graças a uma barreira de muco muito espessa que protege ativamente as paredes celulares do estômago. Ufa! Mas e quanto ao foco de hoje?
O que acontece com a nossa digestão e absorção dos carboidratos bem aqui? Lembra daquelas tesourinhas de enzima lá da boca? Infelizmente, elas são destruídas por esse banho de ácido extremo. Então, a digestão química do nosso carboidrato dá uma bela de uma pausada. O foco agora passa a ser puramente o esmagamento físico, misturando tudo para transformar o nosso pão numa pasta semilíquida chamada quimo. E olha, o estômago age como um misturador muito meticuloso. Ele não sai despejando todo esse quimo ácido de uma vez para a próxima fase, de jeito nenhum. Existe uma válvula ali bem precisa, o esfíncter pilórico, que vai liberando essa pasta em porçõezinhas minúsculas e perfeitamente dosadas. Tudo isso para garantir que os intestinos não fiquem sobrecarregados logo de cara. Seção 2. Os intestinos. O grande final químico. Bom, assim que esse quilombo todo ácido entra no intestino delgado, é como se disparassem alarmes hormonais. O intestino percebe a acidez e imediatamente pede reforços. Ele aciona o pâncreas para enviar bicarbonato, neutralizando o ácido na mesma hora e já convoca uma verdadeira artilharia pesada de novas enzimas digestivas. É um trabalho em equipe fantástico. E é aí que o pâncreas manda ver num arsenal que ataca de tudo. Mas, principalmente para o nosso caso aqui, ele manda uma nova leva de amilase. Essa nova enzima retoma aquela digestão química específica do nosso carboidrato que tinha ficado em pausa lá no estômago, lembram? As tesuras biológicas voltam ao trabalho cortando os amidos com força total. E isso ilustra brilhantemente o espetáculo do design natural que é o interior do intestino delgado. Ele não é lisinho por dentro, não. Ele é todo coberto por vilosidades, que parecem um tapete bem felpudo ou milhões de dedinhos minúsculos. Esse formato aumenta de um jeito inacreditável a área de superfície de contato, garantindo que o corpo consiga capturar absolutamente cada fragmento do carboidrato. Bem ali, coladinhas na superfície desses dedinhos, ficam as chamadas enzimas integradas. Pensem nelas como sendo as tesouras microscópicas definitivas da operação. Elas dão literalmente os últimos recortes nos carboidratos, transformando moléculas complexas em açúcares super simples, tipo a glicose. É isso que deixa a energia purinha, pronta para a fase de absorção celular, a linha de chegada. Mas a viagem não acaba aí. Uma vez absorvida, essa glicose não fica só flutuando sem rumo por aí. Ela pega uma verdadeira via expressa direta, a veia porta, e viaja reta e focada direto para o fígado. O fígado, então, funciona como uma grande central de distribuição do corpo. Ele avalia e vai liberando esse combustível para o sangue e para o cérebro exatamente na medida necessária para manter tudo funcionando perfeitamente. Agora, segurem essa informação de explodir a cabeça. O nosso intestino tem meio que o seu próprio cérebro. É sério, o sistema nervoso entérico contém cerca de 100 milhões de neurônios operando de forma quase autônoma por lá. É quase o mesmo número da nossa medula espinal. E todo esse poder computacional massivo é exigido justamente para conseguir gerenciar as inúmeras reações químicas e a precisão milimétrica de absorção dessa fábrica incrível. E com isso, a gente mapeia a incrível jornada da digestão e absorção dos carboidratos. Uma única mordida inofensiva num pão aciona toda uma cascata complexa e invisível de reações vitais. Então, parando para pensar nos milhões de cálculos autônomos que ocorrem aí dentro toda vez que a gente senta à mesa, quão fantástica é essa usina silenciosa e implacável trabalhando no nosso abdômen agora mesmo, hein? É de cair o queixo.